Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo de volta para mais uma aula de Ciências Remota. Gostaria que desde já vocês estivessem com livros em mãos e abrissem aí na página 34. Página 34 que tem como tema Poluição atmosférica. Esse capítulo ele está na unidade Terra e Universo. Vamos lá? Na página 34 vocês podem observar essa imagem, pessoal. Então vejam que essa capa acinzentada, essa camada acinzentada, ela não é nada mais, nada menos do que poluição. E o que é essa poluição? A poluição é causada pela presença de qualquer substância que não faz parte da composição natural do ar. Então, qualquer material que não faz parte da composição do ar, ela é considerado poluição. Vocês lembram, quando a gente estava estudando umas aulas atrás, que o nosso ar é composto por gases? Lembram de quais são esses gases? Então, qualquer gás que esteja acima do nível, aliás, qualquer material, qualquer gás que esteja acima do nível, ou qualquer outro material que não faça parte dessa composição, nós vamos chamar de poluição. Vamos lá? Então, nós vamos estudar na aula de hoje alguns poluentes atmosféricos, ou seja, poluentes que destroem tanto a atmosfera quanto os seres que estão habitando nela, certo? Vamos lá. Poluentes atmosféricos. Pessoal, estima-se que em torno de 150 anos atrás, o nosso ar era totalmente diferente do que é hoje. Era um ar menos poluído. Por quê? Porque a partir de uma época chamada a época da Revolução Industrial, que houve-se o crescimento das indústrias, a produção de várias indústrias e o crescimento das cidades, a poluição aumentou. Porque foram criadas fábricas e intensificaram a produção de veículos. E ambos produzem muito dióxido, muito monóxido de carbono, que prejudica o meio ambiente, assim como outros tipos de gases que são lançados na atmosfera. Então nós vamos estudar alguns desses gases também. Alguns desses materiais que poluem a nossa atmosfera. Então o primeiro material aí, pessoal, é o material particulado. Então o que é esse material particulado, pessoal? Geralmente são materiais que saem da queima de algum outro material, são produzidos com a queima de algum material. Por exemplo, a fuligem, aquela massazinha preta, aquilo se chama fuligem. Então, naquela fuligem ali são liberados alguns componentes que prejudicam o meio ambiente. Por exemplo, nós temos aí o carbono, o monóxido de carbono, o vapor de água e no caso a fuligem. Então são materiais que prejudicam o nosso ambiente. E outro detalhe, quanto mais escuro o material liberado, mais prejudicial ele é, certo? Quando eu queimo um produto, quanto mais escuro ele é, mais prejudicial ele vai ser para o ambiente, ok? Então veja só, pessoal, o material particulado ele pode ser formado por partículas sólidas, líquidas ou simplesmente em suspensão no ar, certo? Então observem aí, observem a fuligem dos carros, quanto mais escuro, mais prejudicial, beleza? Outra coisa, pessoal, esse material particulado também pode ter causas naturais, como por exemplo, a poeira do solo e o pólen das flores. Então também são considerados materiais particulados, certo? Ou seja, materiais em partículas. Então vamos falar agora sobre os gases poluentes. Vamos lá. Então, além desses materiais particulados, existem vários gases também que prejudicam o meio ambiente. E isso depende da quantidade de gás que esteja, ou seja, da concentração. Então, quanto mais gás tiver, mais prejudicial o meio ambiente ele vai ser. E quais são esses gases que nós vamos estudar? Gás carbônico, monóxido de carbono, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio e ozônio. Então, são alguns dos gases que a gente vai estudar hoje. Então, o gás carbônico. Então, você já sabe que o gás carbônico ele é um dos componentes do ar, beleza? Só que na última década, a quantidade de gás que tem na nossa atmosfera foi aumentando devido a alguns fatores. Então, vamos ver quais foram esses fatores. O aumento do número de veículos, o aumento do número de indústrias que produzem
que utilizam carvão, mineral, óleo diesel, gás natural como combustível. Os veículos que utilizam que utilizam gasolina, óleo diesel, álcool, certo? Gás natural. Esses veículos são muito poluentes para o meio ambiente. O aumento também do número de queimadas. Então, se você queima árvores, você está produzindo, se você está liberando vários componentes que destroem, tóxicos para os seres humanos e que vão destruir a nossa atmosfera. E as árvores que antes serviam para filtrar, para absorver o gás carbônico e transformar em oxigênio no processo de fotossíntese, se não existe, não vai haver. Ok? Então, vamos lá. Outra coisinha, pessoal. O gás carbônico ele é removido da atmosfera, como eu já citei, pelo processo de fotossíntese e pelos fitoplâncton, certo? Desculpe, é que essa é uma palavra um pouquinho complicada de pronunciar. Ou seja, também pelas criaturas marinhas. As criaturas marinhas, as plantas marinhas, elas absorvem esse gás carbônico, beleza? Outra curiosidade, pessoal, sobre o gás carbônico é que ele se dissolve facilmente na água do mar, certo? Dos oceanos. Então, se ele dissolve facilmente, ele vai entrar em contato com os recifes de corais e vai prejudicar os recifes de corais. Ou seja, vai deixar os recifes de corais brancos. Vai branquear os recifes de corais. Então, esses corais eles são muito importantes para o processo de fotossíntese no nosso oceano, viu? Então, tenham cuidado aí com a poluição. Monóxido de carbono, pessoal. Então, é um gás incolor, inodoro, ou seja, não tem cor e não tem cheiro. E é extremamente tóxico para os seres vivos. Ele é extremamente tóxico, certo? Ele é produzido pela queima de madeira, carvão, álcool, derivados de petróleo e vários outros, certo? O motor, por exemplo, do carro, quando liga, também produz um monóxido de carbono. Por isso que é essencial que quando você for ligar um carro, uma moto, qualquer veículo, você esteja no local aberto. Você não, se estiver no local fechado, que você não passe muito tempo nesse local. Por quê? Porque se acumular muitos gases aí, você provavelmente vai ter um ataque, vai se prejudicar por conta que você pode se asfixiar com a fumaça, certo? Porque produz esse rapaz chamado monóxido de carbono. Então, tenham cuidado. Se por acaso vocês estiverem num túnel, estiver nesse túnel, diga a seus pais que desliguem, digamos que esteja num engarrafamento, que desliguem os motores do carro. Por quê? Porque o túnel é um ambiente fechado. Então, a grande quantidade de monóxido de carbono lá vai prejudicar, vai asfixiar as pessoas, beleza? Só que ainda bem que esses túneis eles têm umas ventilações que liberam o monóxido de carbono, mas é necessário que seja desligado, ok? Nós temos aí o óxido de enxofre e de nitrogênio, pessoal. O que são esses? O carvão e os derivados do petróleo, eles apresentam enxofre em sua composição. Vocês já viram falar nessa palavra enxofre? Pronto. Quando as usinas geradoras de energia queimam carvão para produzir eletricidade e os veículos queimam gasolina ou óleo diesel, o enxofre também é queimado, originando um gás poluente chamado dióxido de enxofre. Então, existe enxofre na composição desses materiais, do petróleo, né? Desse material chamado petróleo. Quando um mesmo é queimado, ele vai produzir um gás chamado dióxido de enxofre, certo? Então, esses gases, assim como o dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio também ele é produzido na queima dos combustíveis pelos veículos, né? Ó, durante a queima dos combustíveis, nos motores dos veículos formam-se também outros gases chamados dióxido de nitrogênio. Então, são gases também que são muito prejudiciais para o meio ambiente. Então, imagina aí essa quantidade de veículos nas grandes cidades, liberando essa quantidade de poluentes. O quanto as cidades não vão ser
prejudicado, o quanto o ar não é prejudicado. E o ar sendo poluído vai, obviamente, prejudicar os seres humanos. Por quê? Porque vai agravar doenças respiratórias, beleza? Senão, se você tem doenças respiratórias e está num local que tem muito poluente, você vai se prejudicar, ok? Então, ó, pessoal, além do mais, a presença desses gases no ar, eles podem irritar olho, nariz, garganta, pulmões e agravar doenças respiratórias, como eu acabei de falar. Então, quando esses gases eles se encontram com vapores de água, ocorre uma reação química e se produzem as chuvas ácidas. Então, essas chuvas ácidas, elas corroem, elas destroem florestas, elas corroem monumentos, ou seja, porque se a chuva é ácida, obviamente ácido vai corroer algum material. Então, caiu, ele vai, digamos, ele vai desgastar qualquer material que toque, certo? Nós temos aí o ozônio. O ozônio ele não é emitido de uma fonte direta como os outros poluentes, ou seja, ele não é fabricado, ele não é produzido de algo, mas ele entra em reação, os gases da atmosfera entram em reação e produzem esse gás. E o problema desse gás é que ele agrava muitos os sintomas de asma, deficiência respiratória, bem como outras doenças pulmonares. Então, se você entrar em contato com o gás ozônio, ele vai agravar ainda mais alguma doença respiratória que você tem e vai prejudicar o seu sistema respiratório. Por último, pessoal, nós temos aí a camada de ozônio. Então, o gás ozônio ele é produzido nas altas camadas da atmosfera, ou seja, na estratosfera, pela ação dos raios solares que entram em contato com o gás oxigênio e reagem. Então, qual a função deles? Eles filtram os raios que vêm do Sol para o nosso planeta. Apenas cerca de 7% desses raios eles entram no nosso planeta, beleza? Sem essa camada, não existiria vida na Terra. Imagine aí, chegasse mais do que 7% de luz solar e calor do Sol no nosso planeta, certo? Então, pessoal, alguns desses produtos chamados clorofluorcarbonetos, eles prejudicam a nossa camada de ozônio. Por exemplo, esse tipo de produto ele era utilizado na fabricação de aerosóis, de equipamentos de refrigeração e outros equipamentos, né? E esses produtos eles deterioravam a camada de ozônio, ou seja, eles destruíam a camada de ozônio. Então, muitos desses produtos foram substituídos por hidrofluorocarboneto, hidroclorofluorcarboneto, então foram substituídos, né? Tentaram substituir por alguns desses produtos, tentando minimizar os efeitos que esses produtos estavam fazendo na camada de ozônio. Então, pessoal, quero que vocês deem uma lida aprofundada nesse conteúdo e qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem no privado que estarei para esclarecer. Beleza? Então, só leiam novamente, assistam esse vídeo se for necessário. E lembre-se, qualquer dúvida no WhatsApp estarei lá. Perguntem, somente perguntem, viu pessoal?